infecção do trato urinário, também conhecido como ITU, é um assunto frequente na pediatria e está entre as infecções bacterianas mais comuns em crianças. Até 8% das crianças experimentam pelo menos um episódio de ITU entre 1 mês e 11 anos, e até 30% dos bebês e crianças experimentam infecções recorrentes durante os primeiros 6 a 12 meses após o primeiro episódio. Acomete principalmente o sexo feminino, na proporção de 20:1, mas no período neonatal até os 6 meses de idade, predomina no sexo masculino. Observa-se aumento da incidência entre 3 e 5 meses de idade e na adolescência, sendo a infecção bacteriana mais prevalente no lactente. Tende a repetição, cerca de 40% dos pacientes terão novos episódios, uma ocorrência que é mais rara no sexo masculino. Para entender a etiopatogenia da infecção do trato urinário, é importante saber que, fisiologicamente, as vias urinárias e a urina são estéreis. Contudo, especialmente em neonatos e lactentes, o períneo, o prepúcio e a zona uretral são colonizados por uma variedade de micro-organismos que, ao ascenderem através da uretra, causam a ITU. Essa colonização diminui após o primeiro ano de vida e é rara depois dos 5 anos. Os principais agentes causadores de infecções urinárias adquiridas na comunidade em crianças estão listados a seguir. Dentre eles, destaca-se a E. coli uropatogênica, responsável por cerca de 80% dos casos. Essa bactéria possui fímbrias que, associado ao mecanismo de contracorrente, facilitam a ascensão e permitem a adesão ao epitélio do trato urinário e da bexiga, aumentando a sobrevivência no hospedeiro. Além disso, podem entrar em quiescência por determinado período de tempo e serem reativadas em sequência. Para tentar combater esses fatores de virulência, o organismo do hospedeiro conta com mecanismos de defesa, dentre eles a manutenção do hábito miccional de modo a evitar estase urinária, a urina com composição e osmolaridade adequadas produzindo efeito inibitório sobre a multiplicação bacteriana, e o estímulo à reação inflamatória com produção de citocinas como as interleucinas 6 e 8, em resposta à agressão ocasionada pela presença de bactérias. No quadro clínico, os sinais e sintomas dependem da idade do paciente. No lactente, a febre é o sinal mais frequente. Também devemos valorizar se ele apresenta irritabilidade, recusa alimentar, icterícia, distensão abdominal e baixo ganho ponderal. Após os 2 anos, os sintomas estão mais relacionados ao trato urinário inferior, como disúria, poliaciúria, urgência e incontinência, enurese, tenesmo e cistite. Os adolescentes são mais propensos a apresentar sintomas típicos de cistite, inclusive aumento da frequência, urgência, disúria, urina turva, hematúria e desconforto abdominal. Com relação ao diagnóstico, é importante a gente frisar que ele deve ser o mais precoce possível a fim de minimizar a formação e a progressão da cicatriz renal, consequentemente evitando também a lesão renal. Então, já de início, pela anamnese, é importante a gente frisar que a mãe deve relatar como que está a sintomatologia da criança, como que está o aspecto e o odor da urina, perguntar também sobre a alteração do ultrassom fetal, perguntar sobre volume diminuído do líquido amniótico, que tudo isso pode ser sinal de acometimento de todo o trato urinário. Quando a gente parte para o exame físico do rim, é importante a gente palpar os rins para avaliar um possível aumento de tamanho. É importante a gente fazer a palpação da bexiga após a micção, que se ela ainda estiver palpável, pode ser um sinal de obstrução. Pedir para a mãe observar o jato da criança, se ele estiver fino, se ele estiver com gotejamento. Também é importante durante o exame avaliar a genitália externa para ver se tem algum tipo de sinéquia de primos lábios ou estreitamento prepucial e também para descartar vulvovaginite ou balanopostite. A anamnese do exame físico ela vai ser muito importante. Eu posso também fazer solicitação de hemograma, proteína C reativa, mas o principal vai ser o exame de urina. E aí a coleta da urina pode ser feita de diversas formas. Se o paciente ele domina o controle miccional, eu vou fazer a solicitação do jato médio. Se ele ainda não tem esse controle completo, eu posso fazer a coleta por saco coletor, por cateterismo vesical ou por punção suprapúbica, que vai ser o último caso, que é o mais complexo, mais invasivo. Quando eu estou com os resultados em mão, geralmente eu vou ver piúria, cilindros piostários, hematúria, albuminúria e também pode ter redução da densidade e pH alcalino. A pesquisa de bactérias no grão de gota
ela também é um exame muito bom, ele é barato, ele é rápido, mas ele não é tão sensível, então é difícil dele positivar. Quando eu consigo positivar, se eu percebo alguma bactéria durante o exame, eu já posso fechar o diagnóstico. Mas o padrão ouro vai ser a urocultura, é o exame mais sensível e mais específico. Mas ele geralmente vai ter a cultura no paciente que está com infecção do trato urinário só de um tipo de patógeno. Se existem 2 ou mais patógenos crescendo naquela cultura, é um sinal de que aquele material coletado ele foi contaminado durante o transporte ou durante a coleta. E aí o valor de referência dele vai depender pela forma que o paciente está e pela forma que a urina foi coletada. Quando é uma coleta de jato médio, por exemplo, o valor de referência dele vai ser acima de 50 ou 100 mil para eu fechar o diagnóstico. Agora, quando é uma punção suprapúbica, qualquer valor de bacteriúria no paciente eu já posso fechar o diagnóstico. Nos casos de bacteriúria assintomático, eu não preciso tratar de início, porque geralmente esses casos vão se resolver espontaneamente em poucos dias. No tratamento da ITU, sintomáticos podem ser utilizados, como analgésicos, antitérmicos, antiespasmódicos, reidratação oral ou venosa em casos de desidratação por vômitos ou baixa aceitação oral. O tratamento ambulatorial está indicado para crianças maiores de 3 meses, sem sinais de toxemia, estado geral preservado, hidratadas e com aceitação oral adequada. O tratamento parenteral está indicado para lactentes menores de 3 meses ou com acometimento importante ou com vômitos persistentes. Em recém-nascidos, está indicada a utilização da penicilina cristalina ou a associação da ampicilina mais gentamicina. Se houver um crescimento de estafilococos ou enterococos, a utilização da vancomicina com gentamicina está indicada. O tempo de tratamento consiste entre 7 e 14 dias, sendo preferencialmente 10 dias. E lembre-se de sempre checar culturas e sensibilidade microbiana à antibiótico-terapia instituída. A possibilidade de um pior prognóstico está relacionada com a evolução do quadro para cicatriz renal. E os fatores de risco para isso são crianças menores de 1 ano de idade, atraso no tratamento maior do que 72 horas, crianças com alto grau de refluxos ou malformações com caráter obstrutivo e infecção do trato urinário recorrentes. Sendo assim, para evitar a lesão renal, é muito importante fazer o diagnóstico e a instituição precoce da terapêutica e fazer a correção de malformações associadas, o que vai melhorar em muito o prognóstico dessas crianças. A frequência das complicações ainda é pouco conhecida pela dificuldade em acompanhar os pacientes ao longo de várias décadas, o que é necessário para obter resultados confiáveis. Sabe-se que o envolvimento do parênquima renal na infecção do trato urinário pode levar a uma reação inflamatória com risco de dano permanente e ter como consequências em longo prazo hipertensão e comprometimento da função renal.